Para falar de um caso muito difícil agora, que é o assassinato, segundo a polícia e o Ministério Público, do menino Henry. A defesa do padrasto e da mãe defendem até agora que houve um acidente, ele teria caído da cama. A perícia diz que os ferimentos encontrados no corpo do garoto não são compatíveis com a queda de uma cama, de um armário de 1,20 m, que os ferimentos são gravíssimos. Um dos órgãos internos do garoto foi dilacerado. É muito difícil falar nisso aqui, mas a gente tem de ressaltar esse aspecto porque ele é fundamental para a investigação. Há um descompasso entre o que diz a acusação pela polícia e pelo Ministério Público, entre o que dizem os advogados de defesa dos suspeitos, a mãe e o padrasto do garoto, e o que diz a perícia que foi feito no corpo do menino Henry. Ontem prestou depoimento mais uma vez a babá de Henry Borel. Ela prestou um segundo depoimento à polícia. Foram encontradas algumas divergências no primeiro depoimento e a polícia entendeu por bem chamá-la novamente para conversar com os investigadores. Foi um depoimento muito longo. O Pedro Duran passou a tarde inteira ontem na delegacia da Barra da Tijuca. O interrogatório, como eu disse, foi longo, demorou quase 8 horas e neste interrogatório a polícia estava certa. Ela falou mais dessa vez do que tinha falado no depoimento anterior. Ela contou sobre possíveis agressões ao Henry. Pois é, inclusive, Colombo, no fim de semana a gente conversou com o delegado responsável pelo caso e ele já tinha dito isso, que a babá teria a oportunidade de falar a verdade nesse segundo depoimento e que foi o que aconteceu, durou 7 horas, foi um depoimento revelador, já tínhamos as mensagens, pois foi um depoimento revelador para a polícia. O depoimento da babá é fundamental na investigação, pois traz detalhes de como era o cotidiano da casa de Monique, do Jairinho. A gente vai conversar agora com a repórter Isabelle Saleme. Ela está acompanhando esse caso bem desde o início, né, Isabelle Saleme? Nós conversamos no fim de semana com o delegado, como eu disse. Ele teria dito, né, ele disse para a gente que esse depoimento poderia ser revelador agora, que ela consertaria esse depoimento, pois a babá disse que pediram a ela para mentir, não é isso, no depoimento? Isso, Luciana. Bom dia para você e a todos. Não só que pediram para ela mentir em depoimento, como o Monique Medeiros também teria pedido para que ela apagasse a troca de mensagens que a gente vem relatando aqui na CNN, que aconteceu no dia 12 de fevereiro. Troca de mensagens em que a babá contava a Monique Medeiros das agressões que supostamente Jairinho teria cometido com relação à criança. Nesse depoimento da babá, ela disse também que nesse dia 12 de fevereiro, a empregada doméstica da casa também estava em casa durante esse período em que teria acontecido essas supostas agressões do vereador. Depois do depoimento, a advogada da babá conversou com a imprensa, disse que ela relatou 2 episódios que ela não chegou a ver, mas ela supõe que aconteceram pelo menos 2 episódios de agressão de Jairinho ao menino Henry. A babá chegou e saiu da delegacia sem falar com a imprensa, ela inclusive estava com uma jaqueta para esconder o rosto. A polícia teve acesso a essas mensagens que foram recuperadas do celular de Monique Medeiros e também teve acesso a um vídeo em que o menino Henry aparece mancando. A gente lembra que ontem a gente conversou aqui na CNN e falou que no dia seguinte dessa troca de mensagens, a criança deu entrada numa unidade com dores na perna e que foi constatado pelos médicos que a criança realmente estava mancando. Um mês depois, o menino também deu uma entrada em outra unidade hospitalar, mas já em óbito. De acordo com o laudo dos médicos ali, dos peritos, a criança teria morrido ainda dentro do apartamento e chegado sem vida ao hospital. O repórter Pedro Duran fez uma reportagem a respeito, né, dessa investigação que está bem grande já e a respeito também desse depoimento da babá, que para a polícia vai ajudar a esclarecer muito esse caso. Vamos ver. A babá de Henry é peça-chave na investigação da morte do menino. Em mensagens trocadas com a mãe, a babá diz que agressões são sempre no quarto do casal.
E em outro trecho, Tainá revela que Henri contou que foi chutado pelo padrasto e levou uma banda ou rasteira. No dia seguinte da troca de mensagens, o menino foi levado ao hospital. Ele reclamava de dores e mancava. No prontuário, a médica coloca, entre aspas, que Henri caiu da cama. Foi isso que Monique disse no atendimento de emergência. Mas nem as mensagens e nem a visita ao hospital, um mês antes da morte, tinham sido reveladas por Tainá no primeiro depoimento. Na reprodução simulada da madrugada de 8 de março, os peritos descartaram a hipótese de acidente doméstico, possibilidade que a mãe havia sugerido. Até porque o laudo do IML apontou 23 lesões no corpo de Henri, resultado do que os peritos chamaram de ação violenta. Outras duas pistas mostram sinais de que Monique vinha desconfiando de algo estranho. Uma delas é essa lâmpada espiã, que tem uma câmera escondida dentro. Para a polícia, ela pode ser um indício de que a mãe queria flagrar as agressões. A outra pista é uma troca de mensagens entre Monique e a prima dela, que é pediatra. A mãe diz: quando vê Jairinho, ele chega a vomitar e tremer. Iniciei com a psicóloga. Você acha que preciso procurar um neuro, um psiquiatra, fazer mais sessões por semana? A prima responde: acho que agora no início poderia ser 2 vezes na semana. Neuro e psiquiatra não. No início da noite desta segunda-feira, um novo fato surgiu e ele pode mudar o rumo das investigações. Monique Medeiros constituiu um novo advogado e agora terá defesa separada de Dr. Jairinho. Tiago Minagé informou à CNN que está estudando o inquérito policial e que analisa a possibilidade de que ela preste um novo depoimento à polícia. Monique e Jairo continuam presos em celas isoladas. Eles estão no complexo de Jericinó, na região de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Monique estava em um presídio feminino em Niterói, mas foi transferida para ter atendimento médico porque teve uma infecção urinária.